Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa segunda aula sobre o laboratório virtual, né, de ciências, e hoje a gente vai falar dos estados da matéria, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui, existem basicamente três estados para a matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, tá? E que no estado sólido, nós temos que as moléculas, elas estão numa menor agitação entre elas, tá? E elas tendem a se aproximar por causa da força de coesão, tá? Então, a coesão tende a aproximar as moléculas, tá bom? E no estado sólido, essa força é grande, né? E essa aproximação é mais forte, tá? E também temos que lembrar que no estado sólido, a substância tem forma e volume definidos, tá bom? Já no estado líquido, nós temos que uma agitação maior dessas moléculas devido à quantidade de calor que elas estão recebendo, tá certo? E elas tendem a começar a se separar entre elas, tá? Se distanciar. E no estado líquido, nós temos um volume definido, mas não temos uma forma definida, tá? A substância no estado líquido, ela toma a forma do recipiente em que ela está, tá? Já no estado gasoso, nós temos uma agitação muito grande entre essas moléculas, a força de aproximação entre elas é muito pequena, e aí elas também vão apresentar uma diferença, né? Elas não têm nem forma nem volume definidos, tá? Tanto é que você pode pegar, por exemplo, um vidro de perfume e quando você espalha um pouco desse perfume no ambiente, ele se espalha pelo ambiente, tá? Então, a gente nem tem forma nem volume definidos no estado gasoso, tá certo? E aqui nós temos 4 substâncias, né? Neônio, argônio, oxigênio e água. E a gente pode observá-los nos 3 estados, tá? Aqui em cima a gente vai ter a temperatura. Aqui está em Kelvin, tá bom? Mas a gente pode mudar para Celsius, que é o que a gente está habituado, tá bom? E aí a gente pode observar o comportamento dessas 3 substâncias, né? Em cada estado que a gente definir, tá? Outra coisa que é muito importante é lembrar que quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, tá? Quando ela vai do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Quando ela vai do gasoso para o líquido, ou seja, ela retorna, tá certo? A gente chama de condensação. Quando ela vai do líquido para o sólido, solidificação. E quando ela consegue sair do sólido direto para o gasoso, a gente chama de sublimação. E o inverso, do gasoso para o sólido, a gente chama de ressublimação, tá bom? Então, aqui nós temos a mudança da temperatura, né? Botei aqui em Celsius, e a gente consegue aquecer, tá? Essa substância e observar a mudança no estado físico, tá? E a gente consegue também, olha lá, a temperatura está subindo, então ela vai do líquido agora para o gasoso, certo? E a gente também consegue observar o inverso, ó. Eu vou resfriar essa substância, que no caso é a água, vou diminuir aqui, ó, o gelinho, e a temperatura vai diminuindo lá em cima, e a substância vai passando do gasoso para o líquido e posteriormente para o sólido, tá? De acordo com que a temperatura vai diminuindo. Pronto, agora temperaturas negativas, ele já está sólido, tá certo? E a gente também pode observar nesse segundo simulador as mesmas substâncias, tá? E agora a gente tem um recipiente aqui que ele tem uma tampa. Vamos mudar aqui a temperatura para Celsius, que é onde a gente está mais acostumado. E a gente tem aqui um medidor de pressão, tá? E o diagrama de fase. O que é esse diagrama de fase? Esse diagrama, ele vai me mostrar exatamente qual a pressão e a temperatura
né, de uma substância e em qual estado ela vai estar, né? Se é sólido, líquido ou gasoso, naquela pressão e temperatura, tá certo? Então, por exemplo, e tem um ponto muito importante que é o ponto triplo, que é esse primeiro pontinho aqui. Esse pontinho significa que nessa pressão e nessa temperatura, a substância coexiste nos três estados, tanto sólido, líquido como gasoso, tá? E o segundo ponto é o ponto crítico, e aqui nesse local, a gente não consegue, né, se aumentar a pressão ou a temperatura, a gente não consegue mais passar do estado líquido para o gasoso, nem retornar, tá? Então, vamos lá. Aqui é o mesmo esquema, ó, eu posso aquecer e eu posso resfriar a substância. A gente vai observar aqui em cima a mudança da temperatura, mas eu também posso mexer na pressão. Se eu abaixar a tampa, olha só a pressão, já já ela vai alterar ali, ó. Ela vai começar a alterar, ó. Quando eu abaixo essa tampa, eu aumento a pressão. Quando eu levanto a tampa, eu diminuo a pressão, tá? E aí, o que que isso significa? Vamos observar a pressão e a mudança da temperatura, tá? A temperatura ali está em menos 233 graus Celsius. Quando eu aumento essa pressão, a temperatura também aumenta, tá? Ó, foi para menos 140. E aí, como aumentou demais a pressão, a tampa explodiu. Então, ó, eu posso retornar aqui a tampa, retornar aqui nessa setinha amarela as substâncias. Então, vamos lá. Vamos botar aqui em Celsius e vamos botar na água. Água. Pronto. Essa água está sólida, né? A menos 127 graus. Vamos aquecer essa água para ela ir para um estado líquido, ó, como se fosse uma panela de pressão, tá? Tá aqui. Tá aquecendo. E aí, quanto mais calor eu jogo, maior a temperatura. E olha a pressão. Olha aqui o medidor. Tá aumentando, certo? Quando eu aumento a temperatura, tá? E aí, pessoal, é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado nas panelas de pressão. Porque quanto maior a temperatura, quanto mais calor eu estou colocando nessa panela, eu estou aumentando a pressão. E quando eu aumento a pressão, se eu aumentar demais, vai acontecer isso aqui, ó. Vai explodir, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as panelas de pressão que a gente utiliza. Essas panelas mais novas, né, elas já têm uma válvula de escape da pressão. Quando a pressão está muito grande, elas conseguem tirar essa pressão pela válvula, mas de qualquer forma nós temos que ter cuidado. E na panela de pressão a gente consegue também observar esse conjunto, né, pressão-temperatura. Porque, por exemplo, a panela só pega pressão quando eu tenho maior temperatura, né, naquele local. Quando, por exemplo, a panela está lá, a pressão está altíssima, né? A gente desliga o fogo, né, a chama, e deixa a panela esfriando, a pressão vai saindo. Ou se eu pegar essa panela e botar debaixo da água para diminuir a temperatura dela, a pressão acaba, né, sai rapidamente, tá? Então, esse conjunto, né, pressão e temperatura, eles vão agir sempre assim. Quando aumenta a pressão, aumenta a temperatura, e quando diminui a pressão, diminui a temperatura, tá certo? Então, bora lá. Ó. Olhando aqui um pouquinho para esse diagrama de fases. Se a gente estipular uma determinada pressão e não mexer nela, certo? Ela está aqui, tá bom? Se eu tiver com a temperatura aqui, ela vai estar no estado sólido, certo? Porém, se eu mantiver a pressão aqui, pertinho do P, tá bom? Da pressão aqui, e eu aumentar a temperatura, o que que eu vou ter? Eu vou ter que a pressão vem para cá, tá?
e a temperatura aqui, ó. Então, eu vou passar do estado sólido para o líquido, tá certo? Se eu mexer na pressão, vamos supor que a temperatura está aqui, ó. Se eu mexer na pressão, eu posso também alterar, tá certo? Então, essa substância pode sair do gasoso e ir para o líquido, tá certo? E se a temperatura estiver menor, ela pode sair do gasoso e ir para o sólido. Então, nós temos essas várias opções, tá certo? De transformações, né, desses estados, tá bom? Uma coisa que é muito importante também é que a pressão, ela pode mexer no nosso organismo, tá certo? Alterar o mecanismo do nosso organismo. Por quê? Imagine aí quando a gente começa a subir uma montanha, vai para altitudes muito altas. Quando a gente sobe, a pressão diminui, certo? Quando a pressão diminui, o ar, o oxigênio, né, fica rarefeito. Você tem menos oxigênio naquele local para você poder, né, respirar. E aí o que acontece? O seu corpo começa a sentir as consequências. E que consequências são essas? Você começa a ter falta de ar, porque tem menos oxigênio, você não está adaptado a isso, né? Você pode ter dor de cabeça, você pode sentir náuseas, né? Ter vômitos e ter até grandes alterações dependendo da altitude que você está. Quanto mais alto, mais grave é o problema, tá? Mais sintomas você vai ter. Você pode desmaiar, você vai ter perda de apetite, pode ter problemas no sono, tá? Então tem muitos problemas relacionados, inclusive problemas bem sérios como embolias pulmonares, tá? Problemas cardíacos, tá certo? E aí, pessoal, então quer dizer que quem mora lá em grandes altitudes sofre com isso todo dia? Não. Por quê? Porque o corpo se adapta. Então, quando eu vou subindo gradualmente essa altitude, o meu corpo pode se adaptar produzindo mais células vermelhas, né, as hemácias, que carregam o oxigênio. Então, quando eu produzo mais hemácias, essas hemácias vão captar o máximo possível de oxigênio para o nosso organismo, tá? Então, indo gradualmente, o corpo vai se adaptando e vai tendo menos sintomas, né? Vai sofrendo menos com essa mudança de pressão, tá? Do mesmo jeito, quando a gente mergulha, a gente sente o efeito da pressão. Quando a gente mergulha, aumenta a pressão. O que pode acontecer? Se você for em grandes profundidades, né, abaixo do nível do mar, você vai começar a ter problemas no ouvido, né, pode inclusive estourar, né, o nosso tímpano devido à pressão, tá certo? É por isso que a gente não consegue ir em grandes profundidades, tá? Por causa da pressão no nosso organismo, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula. Eu aguardo vocês, né, com a atividade lá no Google Meet, ou no Google Sala de Aula, tá certo? E é isso. Até lá!